Seja bem-vindo à odontologia prática de hoje. Hoje eu vou te explicar o seu principal erro em anatomia para facetas em resina, tá? Até restaurações em classe 4. Eu acho que um dos principais erros que eu vejo em alguns casos, assim, que eu vejo no Instagram, que deixa a desejar no aspecto natural. Por quê? Porque é uma leve falha na hora do seu acabamento, tá? Mas essa leve falha compromete totalmente o aspecto natural da sua faceta, tá? Eu vou mostrar o que acontece. Então, o que acontece? Para você ter um aspecto natural na sua faceta, você tem que ter nos incisivos um volume de resina um pouco maior aqui um leve volume e aqui uma certa inclinação. E o que ocorre? Você vê em vários cursos a recomendação de você utilizar esse disco de acabamento, tá? Mas qual que é o problema de você utilizar esse disco de acabamento para você corrigir essas inclinações? Esse disco você tem que saber dosar muito ele na hora de utilizar. Então, se você for utilizar ele, eu já passei aqui essa dica de você riscar ele aqui. Eu vou até riscar primeiro aqui. Ó, a gente risca aqui e risca aqui. Então, eu tenho o terço cervical, médio e incisal. Qual que é a grande sacada? Ó, se você olhar de lado, esse terço aqui, ele tem que ter uma inclinação, um volume maior. Aqui ele tem que ser mais reto, olha lá. E aqui eu tenho que ter uma inclinação como se fosse quase de 45 graus, tá? Para você ter um aspecto natural. E na hora de você passar esse disco, você tem que passar ele saindo do dente, de cérvico para incisal. Mas qual que é o problema de utilizar esse disco? Se você sobrecarrega a força na aplicação desse disco, você vai ter um aspecto reto do dente. E essa é a grande sacada. Eu já passei aqui no canal uma grande dica. Dente nunca tem ângulos vivos. Ele sempre tem ângulos arredondados, tá? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles vão ficar retos se você usar muito o disco. Então eu recomendo você utilizar com cautela o disco. Eu prefiro você utilizar uma broca 2200 FF ou uma ponta multilaminada, que eu utilizo muito, eu vou mostrar aqui, ó, com um volume maior. Pode ser de 12 lâminas, geralmente, só que eu gosto de utilizar um tamanho maior, é mais fácil para você dosar o seu acabamento. E você vai fazer essa inclinação. Então você riscou, ó, você inclinou aqui, você vai riscar, vamos fazer, ó. Ó, você vai fazer até para remover o excesso na cervical, e você vai inclinando, ó. Olha lá, beleza? Cheguei até esse risquinho, vou deixar minha broquinha mais reta, ó. Olha lá. Beleza? Agora aqui eu vou inclinar mais, ó, bastante, ó. Vamos colocar bem aqui para você ver bem. Vou inclinando. Essa é a grande sacada para você acertar o acabamento, tá? E você ter um aspecto natural. Outra dica que eu recomendo é você riscar as ameias, ó. Vou riscar aqui. E quando você for passar essa broca nas inclinações, você não passar nessa região aqui. Eu vou até riscar ela. Essa região é uma região proibida de você passar, tá? Por quê? Só você vai igualar o dente ao lado, né? Depois que você igualar as proporções, você não passa mais a broca de acabamento aqui. Por quê? Porque senão vai te dar um aspecto mais reto ainda. Como eu falei, mais quadrado do dente. E o dente natural sempre tem arredondamentos, beleza? Essa é uma grande sacada, parece bobo a dica, mas é muito importante para você ter um aspecto natural. Eu vi aqui no começo, eu tinha as minhas facetas com aspecto achatado,
A área de espelho fica muito grande, então fica um aspecto artificial. Essa é a grande sacada, você ter um aspecto natural. Você vai passar com a broca, pode até usar o disco de acabamento mais levemente para uniformizar a superfície ou para arrumar essa inclinação, e assim você vai corrigir a sua anatomia, beleza? Espero ter gostado dessa dica. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar para a gente cada vez mais facilitar a sua prática, beleza? Espero que tenha gostado e agora é só testar na prática.